Olá, minha gente, tudo bem? Eu sou o professor Genival Sá e este é o canal Física Alternativa. Na aula de hoje, nós vamos encerrar essa primeira parte da eletrostática, falando para vocês agora sobre esse instrumento que é utilizado para a gente testar se um corpo está carregado ou não, ou até mesmo, fazendo alguns artifícios, saber qual o tipo de sinal da carga do corpo. Esse aparelho que eu estou falando é do eletroscópio. Então, existem vários tipos de eletroscópio, mas os dois mais utilizados são o eletroscópio pendular, que é o chamado pêndulo eletrostático, e o eletroscópio de folhas. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o pêndulo eletrostático e, posteriormente, vou falar sobre o eletroscópio de folhas. Então, vem para cá. O eletroscópio pendular consiste em você pegar uma arte, colocar aqui um fio isolante e aqui na ponta uma pequena esfera, sendo que essa esfera ela pode ser feita de material condutor. Geralmente tem que ser um material leve, você pode fazer uma bolinha de isopor com papel alumínio, por exemplo, enrolando essa bolinha com papel alumínio. Aí você vai ter um pêndulo desse tipo. E aí, um sistema desse, o fio vai ficar na vertical. Se você aproximar um condutor neutro, não vai acontecer nada, porque não vai haver aqui nenhuma interação eletrostática entre os dois corpos que estão inicialmente neutros. Já se você aproximar desse pêndulo um corpo carregado, você vai observar o seguinte fenômeno. Se o corpo for positivo, ele vai induzir cargas negativas nessa região do corpo, e aí vai aparecer aqui uma forçazinha de atração, né? Uma certa força F de atração. E esse pêndulo ele vai sair da posição vertical e vai se aproximar do corpo. Então você vai observar esse fenômeno. Se você aproximar dele um corpo carregado negativo, você vai observar o mesmo fenômeno. Isso porque esse corpo negativo, nós já vimos, ele vai colocar as cargas negativas, vai induzir essas cargas a se afastarem lá na esferazinha, e essa região vai ficar com uma carga positiva. Então aqui também vai existir uma força F, também de atração. De modo que, se eu aproximar o corpo carregado do eletroscópio, eu vou observar o mesmo fenômeno. O pêndulo vai sair da posição vertical, né, e vai se aproximar do corpo que eu aproximei. Ele está aqui na vertical, né? Eu aproximo o corpo e ele vai fazer isso. Vai fazer um pequeno movimento de rotação aqui, se aproximando do corpo. Então, nesse caso, não tem como eu dizer qual é a natureza de carga desse corpo, porque tanto faz ela ser positiva como negativa, eu vou observar o mesmo fenômeno. Agora, tem possibilidade de eu saber qual é a carga do corpo ao aproximar do eletroscópio neutro? Tem, desde que eu eletrize primeiro o eletroscópio. E como é que eu vou saber isso? Por exemplo, eu posso pegar um corpo que já está carregado negativo ou positivo, no caso aqui eu fiz com negativo, e encostar na esferazinha do eletroscópio. Aí você pergunta, professor, mas como é que o senhor vai saber que esse corpo aqui está negativo? Olha, no vídeo da eletrização por atrito eu explico isso. Quando a gente atrita dois materiais, tem como a gente saber quem é que vai ficar positivo e quem é que vai ficar negativo. Isso porque tem lá uma série, né, que é chamada série triboelétrica, e aí nessa série, se eu pegar, por exemplo, o vidro e o algodão, eu sei que o algodão vai ficar negativo e o vidro positivo. Então tem como eu encostar assim, um bastão, um corpo aqui, que tenha sido carregado por atrito, e eu já vou saber qual é a carga dele. Então no caso aqui, a gente pegou aqui, por exemplo, um objeto de plástico, vamos supor, que o plástico tem facilidade de ficar negativo, e atritei ele com um outro material, e aí eu sei que ele vai ficar negativo lá pela série, e aí eu coloquei ele aqui em contato com a esfera. Quando eu coloco ele em contato com a esfera, nós já vimos também no processo de contato, né, quando eu tenho dois corpos e coloco eles em contato, eu já sei que se esse aqui estiver negativo e eu encostar, o outro também fica negativo. Né? Se esse estiver positivo e eu colocar em contato, o outro também fica positivo. Então no caso aqui, como eu encostei na esfera, ela vai ficar com carga negativa, que é essa situação aqui. Ó. Quando eu afastar esse bastão negativo que eu toquei nela, ela vai ficar com carga
negativa. Olha, então eu já sei que ela está com carga negativa. Portanto, agora, ó, se eu aproximar um corpo A que está carregado, mas eu não sei pegar a carga dele, né? E essa esfera ela se aproximar aqui, né? Tem, né, possibilidade de eu imaginar que esse corpo aqui ele está carregado o quê? De forma positiva, porque a esfera ela se aproximou. E se ele se afastar, né, tem como eu imaginar que esse corpo aqui vai estar carregado com carga de mesmo sinal. Então, se eu observar, né, um afastamento aqui bem contundente em relação a ela, eu já vou saber que esse corpo tem carga de sinal contrário. No caso aqui, eu poderia atribuir que o corpo estaria carregado positivamente, certo? Que houve a atração. E se houver a repulsão, eu posso imaginar que ele está carregado negativamente. Então é assim que funciona a ideia do eletroscópio pendular. Tá certo? Vamos agora ver o eletroscópio de folhas. Ok, pessoal? Então agora vamos ver o eletroscópio de folhas. Esse tipo de eletroscópio aqui de folhas, ele é um pouco mais sensível do que o eletroscópio pendular. Isso porque, como ele é feito num ambiente fechado, então ele está mais isolado do meio, ele consegue melhor suas cargas e assim ele consegue detectar com maior sensibilidade as cargas do corpo quando você aproxima dele. Então, geralmente, esse tipo de eletroscópio, ele é de montagem bem simples também. Ele é feito com uma arte condutora e uma esfera condutora, pode ser de metal. Aqui na ponta uma cortiça para isolar aqui a boca do vasilhame. Esse vasilhame geralmente é de vidro transparente ou plástico transparente. E aqui embaixo é colocado umas lâminazinhas fininhas, geralmente de ouro ou de alumínio, porque tem que ser um material que você consiga fazer uma lâmina bastante fina. Então o ouro é o material mais apropriado, mas como ele não é um material muito barato e também não é muito abundante, geralmente elas são feitas de alumínio, porque o alumínio também é um material que permite você fazer lâminas bastante finas. Elas têm que ser bem finas para ser leve, né? Para qualquer quantidade de carga sensível para poder fazer o movimento. Daí como é que ele vai funcionar? Do mesmo jeito do eletroscópio pendular, só que lá no pêndulo, a bolinha do pêndulo que se movimentava, né? Ou se aproximava ou se afastava do corpo. Aqui vão ser as lâminas. Elas vão estar na vertical, né? E aí elas vão ou abrir, ou fechar, ou permanecer na vertical. Então, se você aproximar lá da esfera, né? Um corpo neutro, por exemplo, aproximar aqui, não vai acontecer nada. Aquelas lâminas elas vão permanecer do jeito que elas estavam, na vertical. Isso porque aqui não há nenhuma indução, porque os dois corpos estão neutros. Agora, se você aproximar um corpo carregado, por exemplo, positivamente, o que você vai observar? Você vai observar que essas lâminas elas vão se abrir. E se você encostar um corpo negativo também, você vai observar o mesmo fenômeno, que elas vão também se abrir. Então é parecido com o pendular. Lembra que no pendular que nós vimos agora há pouco, se eu aproximasse do pêndulo, ele se aproximava, né? Por atração, tanto fazia ser um positivo como um negativo. Isso porque o neutro é atraído pelos dois sinais de carga. E aqui do mesmo jeito, você vai observar o mesmo fenômeno. Agora por quê? Pelo seguinte, veja só. Quando você aproxima esse corpo positivo desse sistema, o que acontece? Como essa arte aqui é condutora, né? E essa esfera e as lâminas também, então aqui vai haver movimento de elétrons nesse corpo todinho. O que vai acontecer? Ó? Essa carga positiva vai induzir carga negativa. Então os elétrons aqui vão começar a subir. Vai começar a subir elétron aqui. E esses elétrons eles vão subir e vão ficar aqui, ó, na esfera de cima, né? Porque eles vão ser atraídos pela presença desse indutor positivo. Então, como vai ter subida de elétron, a esfera aqui ela vai ficar com excesso de elétron, tá certo? E aqui embaixo, ó, vai ficar com excesso de carga positiva, tá? Então, positivo e positivo se repelem, então vai ter aqui uma força, vai aparecer aqui uma força de repulsão, uma para lá e outra para cá, né? Que vai fazer com que as extremidades elas se abram, né? Façam isso. Beleza? Se for
uma situação assim, né, onde você aproxima um negativo, vai acontecer o mesmo fenômeno, só que agora, ao invés dos elétrons subirem, eles vão descer. Esses elétrons aqui vão repelir os elétrons do sistema, então eles vão procurar a máxima distância desse corpo. Então eles vão descer aqui através da arte condutora. Com isso, como eles estão descendo, alguns deles, aqui vai ficar com excesso de carga positiva, nessa esferazinha aqui. E aí esses elétrons vão descer aqui exemplificando. Bem, como eles desceram, vai ficar uma situação semelhante a essa. Aqui também vai aparecer uma forçazinha de repulsão, né, para a direita e outra também aqui para a esquerda. Portanto, em ambas as situações, como vocês estão vendo, o fenômeno vai ser o mesmo, né? Vai abrir as lâminas, isso porque elas estão se repelindo. Portanto, não tem como eu saber se o corpo é positivo ou negativo, porque ao aproximar, eu vou observar o mesmo fenômeno. Mas aí, se eu quiser saber a carga do corpo, como é que eu faço? É o mesmo artifício lá do pêndulo eletrostático. Eu vou ter que eletrizar o eletroscópio. Então, tem duas maneiras de eletrizar o eletroscópio. Eu posso simplesmente encostar um corpo aqui já carregado, que aí eu eletrizo ele por contato. E tem também como eu aproximar um corpo carregado, ligar essa esfera à Terra, né, e eletrizar ele por indução. Mas vamos fazer aqui o contato, que é mais simples. Então, fazendo o contato, eu peguei um corpo, vamos supor, um plástico, aqui um bastão de plástico negativo, que eu atritei por atrito, com material lá da série, que eu já sei que ele vai ficar negativo, coloquei em contato com a esfera do eletroscópio. Quando eu retirar, como eu coloquei em contato, a gente sabe que no contato os copos adquirem carga do mesmo sinal. Então ele vai ficar com carga negativa. Então o eletroscópio todinho ficou carregado negativamente. Ora, como ele ficou carregado negativo, as esferas aqui elas vão se afastar, porque carga negativa, né, se repele. Pronto. Aí agora a configuração dele é essa, tá certo? Essa configuração aqui. Agora, se eu aproximar dele aqui um corpo negativo, o que eu vou observar com essas lâminas? Olha, veja que se você aproximar um negativo, esse negativo aqui, como é indutor, ele tem carga maior do que esse. Então ele vai repelir as cargas negativas que ainda restam nesse sistema. Então, aqui embaixo já está negativo, tá? Vamos supor aqui que tenha 6 cargas negativas aqui. Já está negativo, por isso as luzes estão afastadas. Só que como esse cara aqui é negativo, ele vai repelir mais ainda. Então vai descer mais ainda elétrico para cá. Tá certo? Vai descer elétrico para cá. E aí, o que vai acontecer é que essas lâminas, quando esses elétrons chegarem, eles vão aumentando, né? Cada vez que eles vão chegando aqui, eles vão aumentando aquela força de repulsão. Então a força de repulsão aqui aumenta e o que você vai observar é que vai haver aqui uma maior abertura dessas lâminas. Essas lâminas vão fazer isso. Elas vão se abrir ainda mais, tá? Ó. Você vai observar aqui uma abertura, né? Quer dizer, as lâminas estavam assim, ó. Aí tinha uma força de repulsão. Só que quando elas vão ficando mais negativas, se você vai aumentando, elas vão fazer isso. Você vai observar ainda uma abertura ainda maior das lâminas. Isso porque elas estão ficando, ó, mais negativas, certo? Aqui, ó, se for um corpo agora positivo, veja lá. Se for agora um positivo que eu aproximar desse sistema aqui, ó, aí do mesmo jeito, ó, esse sistema aqui é esse, aqui são os negativos, né? As lâminas estão afastadas, porque estão com carga negativa. E o que vai acontecer agora? Agora nós estamos aqui com carga negativa, só que esse corpo positivo agora vai atrair esses negativos, né? Então elas estão aqui, ó, vamos supor aqui negativas, mas ele vai começar a atrair. Então agora, em vez do elétron descer, ele vai subir. Então vai começar a subir elétrons para a região de cima, né, procurando a menor distância entre elas e o corpo induzido. E aí com isso, a força de repulsão que tinha aqui, ela vai começar a diminuir, porque ela está perdendo carga. Então, as lâminas agora, ao invés de abrirem mais, como aconteceu aqui, elas vão se fechar. Você vai observar um leve fechamento das lâminas. Então, eu estava nessa posição aqui, elas vão fazer isso. Ó. Elas vão procurar se fechar mais. Isso porque elas vão estar ficando com menos carga negativa. Então, o que ocorre é isso. Se o eletroscópio está eletrizado, eu aproximo um corpo, né? E aí eu observo que as lâminas elas se afastam mais ainda,
eu já concluo que esse corpo tem o mesmo sinal da carga do eletroscópio. E do contrário, se eu aproximar um corpo do eletroscópio carregado e eu observar que as lâminas estavam assim, elas se fecham mais, se aproximam, eu já posso concluir que é porque esse corpo que eu aproximei tem carga de sinal contrário. Belezinha para vocês? Até a próxima aula. Agora na próxima aula nós vamos ver, o próximo vídeo vai ser sobre força elétrica, lei de Coulomb. Curte aí o vídeo, compartilhe, deixe seu joinha.